Fala galera, aqui é a Alexia do Chega de Vestibular. E ó, eu sei que tem um monte de gente que recomenda pra vocês o Fundamentos da Matemática Elementar, coleção famosíssima do professor Gelson Yesse. Hoje, o que eu quero mostrar pra vocês é como é que esse livro é por dentro. E o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, pra que você leve em consideração na hora da sua preparação, beleza? Então vamos lá que eu vou mudar o ângulo da câmera pra vocês darem uma olhadinha mais de perto. Bom galera, esse aqui é a capinha do livro, tá? É uma edição média antiga aí, a gente já tem uma edição mais nova com uma capa um pouquinho diferente. Trata-se de uma coleção de 11 volumes que eu recomendo principalmente para EAR e para AFA. A gente pode usar essa coleção para fazer a base de outros vestibulares como ITA e IME, porém é só a base, tá? Isso aqui vai fazer a base da matemática ali, a parte mais braçal mesmo. Nada muito criativo para exercícios que precisam de um pouquinho mais de criatividade, que é o caso principalmente do IME, beleza? Uma coisa que vocês vão reparar bastante nessa coleção é que principalmente para EAR e para AFA, você não precisa fazer todos os volumes, tá? A gente tem 2 ou 3 volumes aí que a gente não usa, por exemplo, de matemática financeira, estatística e cálculo, né? Fundamentos de cálculo. São os 3 volumes que a gente não usa, embora caia a estatística não vale a pena fazer esse livro inteiro só para fazer uma questão de estatística ali, que vai cair conceitos muito pontuais, como moda, mediana, né? Então não vale a pena fazer tudo isso. Acho que uma videoaula ou talvez um outro material complemente melhor essa parte, beleza? Vamos lá. Uma coisa importante, tá? Vocês vão ver aqui, ó, o Matheus, né? Ele é um aluno que me vendeu esse livro ainda quando eu tava estudando. E olha que legal, né, cara? Eu acho que esse é um dos pontos bem interessantes de você ir atrás desse livro com o pessoal que já tá estudando. Esse é o livro que eu usei quando eu passei na EAR e na AFA, tá? E eu consegui esse livro, cara, por incríveis R$15. De verdade, assim, lógico que foi um achado, tá? Mas se você entra em alguns grupos, como o grupo Rumo ao ITA no Facebook, você vai ver que existe uma sazonalidade, existe um momento do ano onde esses livros são vendidos muito mais baratos, tá? Esses livros são usados, mas como você pode ver aqui, esse aqui, por exemplo, tá bem novo, pouquíssima poeira, que é uma coisa que irrita muito meu nariz, então eu prezo por isso, não sei se é o seu caso. E é lógico, eu dei sorte de ter pago R$15, mas não é difícil achar nesses grupos os livros por 30, às vezes R$35, tá? São livros que já são usados e costumam estar à venda muito mais barato ali em dezembro, que é quando saem os resultados, quando já fechou o ano, o calendário militar. Bom, então depois dessa primeira dica de ouro aí, pra você conseguir os livros bem baratos, eu vou deixar o link na descrição desse grupo pra vocês entrarem e darem uma procurada por lá. Bom, vamos lá, deixa eu... Então, para que vocês vejam como é que esse livro é por dentro, tá? Primeiro de tudo, ele traz uma teoria bastante bonitinha, assim, bem escrita, para que você entenda absolutamente tudo que precisa entender para começar a fazer os exercícios. Só que é um livro bem matemático mesmo. A gente vê aqui, por exemplo, que ele é escrito em linguagem matemática em muitos momentos. Quer ver, ó, por exemplo, aqui, né? Dos reais positivos aqui e tudo mais. Então, nesse sentido, pode ser que ele te dê um pouquinho de dificuldade, mas não tem problema, cara, é questão de costume mesmo. Conforme você vai vendo os livros, você vai ver que logo logo você acostuma com essa linguagem e é bom. Vários exercícios, principalmente da AFA aí, vão pedir para que você saiba sobre essa linguagem matemática, né, com essa simbologia e tudo mais. Ele traz pra gente sua definição, né, algumas propriedades no sentido do logaritmo. Depois você vai ver outras que têm propriedades também para funções, né? Trazem algumas coisas bem específicas da teoria, cada um do conteúdo em si, beleza? Uma coisa legal, ó, bastante gráfico, tá? Isso aí eu acho super sensacional, porque a análise gráfica é uma análise importantíssima na matemática. Outra coisa que eu gosto de citar aqui bastante, de um ponto que é interessante de a gente dar uma olhada no que diz respeito ao Fundamentos da Matemática Elementar. Ele traz pra gente diversos exercícios que levam em consideração outras ferramentas, por exemplo, sistemas, né, funções, ele gosta bastante de apresentar, e é importante que você veja os exercícios e as matérias com essa abordagem, porque depois na prova eles vão cobrar mesmo, né? Algumas partes da matemática são ferramentas, né? No caso, você pega aí matrizes, determinantes, sistemas, são ferramentas que depois a gente pode usar
com os logaritmos, com determinadas funções, com exponenciais e tudo mais. Então é legal que a gente faça essa mistura, use essas ferramentas dos sistemas em outras matérias, além dos sistemas. Tem um volume do Fundamentos da Matemática Elementar que vai aparecer mais os sistemas, as matrizes determinantes, mas é interessante já ver tudo isso aqui junto, beleza? O que mais que a gente pode mostrar pra vocês? Ah, olha só, isso aqui é importante, tá? Todos os livros do Fundamentos da Matemática Elementar trazem essa parte de leitura, né? Onde mostra um pouquinho da história da matemática, como é que algumas coisas surgiram e por que eu defendo que você leia essas partes do livro. Porque assim, olha, a matemática é uma coisa que está um pouquinho longe do da materialização, né? O que isso significa? Às vezes é difícil, e provavelmente você já se questionou isso, colocar na realidade, falar assim, putz, mas pra que eu vou usar isso na minha vida, sabe? Isso acontece muito, por exemplo, com números complexos. A galera questiona muito. Ah, pra que eu vou usar números complexos na minha vida? E poxa, quando você vai olhar para a área da computação, por exemplo, a vida do cientista da computação é números complexos, cara. Você pega uma base forte de números complexos para fazer o que a gente conhece como computador hoje. Então, assim, quando você lê essas histórias sobre a matemática, conhece um pouquinho mais sobre os autores, você acaba trazendo para a realidade a matemática e é muito mais difícil de esquecer, tá bom? O que mais que a gente tem que mostrar aqui para vocês aqui? Esse aqui é um probleminha, tá? Aqui você tem, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho para você. Ó, que legal. O gabarito das questões. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa um pouquinho, assim, pesada que eu encontro no Fundamentos da Matemática Elementar. Você tem um exercício aqui, o 117, tá? Que vai até a letra N. E você vai ver que isso não é incomum. Ó, vai até H, vai até a F, um único exercício que vai até L e às vezes vai até para mais. Qual que é o problema disso, tá? O problema disso é que muitas vezes você vai acabar fazendo muito exercício repetido. Alexia, mas isso necessariamente é um problema? Não, depende de como tá a sua matemática. Qual que é a minha sugestão para resolver essa parte aí? Cara, se você tá fazendo um exercício, tá? Acertou a A, acertou a B, acertou a C, pula pro próximo. Para de se apegar ao exercício e achar que você tem que fazer absolutamente todos os exercícios. Isso não é verdade. Principalmente porque a gente está falando de uma coleção de 10 volumes. Se você for trabalhar com ciências e aplicações, por exemplo, você vai ver que são menos exercícios e aí sim tem que fazer todos. Mas no Fundamentos da Matemática Elementar não vale a pena fazer todos esses aqui se você está com pouco tempo. Quem está prestando EAR 1, por exemplo, que vai ter a prova ali em junho e está começando em janeiro, definitivamente não vai conseguir fazer todos esses exercícios. Não tente fazer todos os exercícios porque a chance de você acabar deixando um volume ou dois inteiro para trás é muito grande e não vale a pena. É melhor você ter visto um pouquinho de tudo do que você acabar chegando na prova sem ter visto, por exemplo, um pouco da geometria espacial ou talvez sem ter visto combinatória. É importante que você veja um pouco de tudo, então faça isso. A, B, C, tô acertando? Beleza, pula pro próximo exercício. Tô errando? Vai até onde você começar a entender a matéria e perceber que tá valendo a pena e que você tá conseguindo absorver, tá? Não pule o exercício inteiro, isso não vale a pena porque muitas vezes quando você pula o exercício, você pode estar pulando uma metodologia de resolução desses exercícios, então não faça isso, beleza? Por fim, uma coisa importante, ó, testes de vestibular, que é o que o livro traz aqui mais pro finalzinho. Tome cuidado sempre com os testes de vestibular que não se parecem com o teste do seu concurso. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente pega um exercício, ó, que traz bastante texto. Isso pra gente que tá fazendo EAR ou AFA nem sempre é o ideal. No caso do logaritmo, por exemplo, não é, olha, dificilmente aparece uma questão com texto, tá? É lógico que depois quando você vai pra, por exemplo, estatística ou, por exemplo, análise combinatória, a gente vê uma questão que tem um pouquinho mais de texto. Mas, na maioria dos casos, quando a gente está falando de logaritmo, função, geometria, trigonometria, a gente tem exercícios mais desse sisteminha aqui, ó. Uma pergunta, pá, número, conta. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Uma pergunta com número, conta, pá. Resposta teórica, inclusive, né? Não tem os numerinhos, tem letras. Bom,
não necessariamente você precisa deixar de fazer o exercício só porque, por exemplo, é da UFMG, tá bom? Então, não pense muito nisso nesse momento. Só presta atenção mesmo na quantidade de texto, porque nem sempre a quantidade de texto é o ideal para os militares, né? Ter questões com gráfico, interessante vocês fazerem também. Como eu disse, os gráficos fazem parte da matemática e te dão uma visualização melhor do que está acontecendo, tá? E outra coisa, os exercícios de vestibular desses materiais do Fundamentos da Matemática Elementar pode ser um pouquinho modificado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode ser antigo, por exemplo. Normalmente, quando está modificado, ele vem com, né, modificado aqui do lado. Mas tome cuidado com isso também, tá? Algumas edições trazem exercícios muito, muito antigos, então a gente tem que ficar de olho nisso. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse tipo de conteúdo é útil pra vocês, deixa sua curtida aqui embaixo, se inscreve no canal e não deixa de ativar as notificações. De verdade, esse é o único jeito que eu consigo garantir pra você que o YouTube vai entregar o conteúdo que eu postar por aqui, beleza? Até mais, a gente se vê.